Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Pod Missão, o podcast da Pascoal RB. Eu sou o seminarista Jean Valeriotti, estou aqui com meu amigo Padre Eloy, nosso vigário paroquial. Uma boa noite a todos, aqui quem fala é o Padre Eloy e estamos no nosso podcast, onde hoje nós vamos falar um pouco sobre as vocações, né? Nesse mês de agosto, no qual é o mês dedicado a elas. Então vamos falar um pouco aqui, eu e Jean, sobre o nosso chamado, a vocação sacerdotal, também os nossos convidados, já vamos falar os nomes, vamos apresentá-los, vamos falar da sua vida também matrimonial e também ajudar nos nossos ouvintes. E para aprofundar, né, como o padre já introduziu, estamos aqui com Paulinho e Tiele, sejam bem-vindos ao nosso Pod Missão. Eles que têm 12 anos de vida matrimonial, em outubro deste ano celebrarão 10 anos, na verdade, de vida matrimonial, tem 12 anos de namoro, não é isso? É isso, então sejam bem-vindos, né, a nosso Pod Missão. Espero que possamos viver juntos essa experiência, essa troca de experiências nas vocações específicas e que possamos juntos experimentar também, né, daquilo que é o testemunho de vocês em nossas vidas, naqueles que nos assistem também. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui nesse podcast. Ao mesmo tempo, uma responsabilidade muito grande, né? De poder falar um pouquinho da nossa vida a dois, essa luta diária que é o matrimônio. Mas muito felizes de estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho, partilhando um pouquinho com vocês sobre a nossa história. Exatamente, é isso aí, gente. Então, para começarmos, vamos de uma pergunta rápida, né? Vamos lá. Para vocês, em uma palavra, o que representa a vocação de vocês específica e qual a importância, o que representa essa palavra na vida matrimonial de vocês? Acho que a palavra o chamado, Isso. né? E a importância, eu acredito muito que o chamado, ele não é uma escolha humana, né? Ele vem de um chamado de Deus. Ele convida ali, né, o homem e a mulher a viverem juntos um amor ali fiel, fecundo, sagrado. Quando o casal, diante do altar, diz ali um sim, ele não está dizendo um sim somente um para o outro, mas ele está dizendo um sim a Cristo também. Exatamente. Interessante que quando o Thierry veio me perguntar sobre a palavra, em uma palavra, o que a gente poderia falar, né? Ela já tinha a palavra já no coração dela, mas esperou eu falar qual seria a palavra. Aí, quando eu falei chamado, falei, exatamente. Confirmou. Exatamente, mas é isso mesmo, né? É um chamado, né? A gente às vezes até tenta desviar do chamado, mas quando a gente está em Deus, né, aí não tem boa, Deus nos chama, a gente tem que só obedecer aquilo que Ele nos propõe para a nossa vida. Não, e interessante essa palavra que vocês trazem para nós como o chamado, que a gente vai perceber que isso se encontra em todas as outras vocações. Só que hoje em dia a gente tem percebido essa perda do sobrenatural na vocação matrimonial também, Sim. né? Então, quando nós vemos pessoas assim, casais que buscam entender o chamado, aí sobrenaturaliza aquilo que o próprio Cristo já sobrenaturalizou, né? Ele transformou aquilo em sacramento. E eu acho que esse é o ponto principal e talvez seja essa a chave de caminho que nós podemos fazer no dia de hoje. Exatamente. Né? De colocar para fora, talvez, tirar essa sobrenaturalidade muito grande diante das vocações religiosas e mostrar que também há seres humanos ali vivendo, seja na vida religiosa, seja na vida sacerdotal, mas também tirar toda essa naturalidade da vida do matrimônio e perceber que é uma relação, como eu digo, para três, né? Sim. É Deus no centro. Se Com não certeza. tiver, né? E eu acho que vocês podem falar isso melhor do que nós nisso daí, né? Sim. Vai. É algo que a gente conversa desde o início do nosso relacionamento, né? A gente se conheceu ali num processo que eu estava retomando ali a fé católica, ele retomando também, e foi um propósito, né, de colocar Deus como centro do nosso relacionamento, para poder fazer dar certo. Eu acho que quando você tem um propósito e você coloca Deus ali no centro, não que seja fácil, mas as coisas se tornam um pouco mais leves, né? Você seguir um caminho ali e abrir o seu coração para escutar o que Deus tem a te dizer, e isso flui dentro do próprio relacionamento. É verdade. É interessante que quando a gente começou, a gente tinha muita clareza daquilo que a gente queria, né? Então a gente
entendeu que a gente precisava viver a nossa relação de forma diferente, como entrega mesmo, né? Já que a nossa vocação de fato é a vocação matrimonial, a gente tem clareza disso, então vamos viver como tal, né? Entregando a nossa relação para Deus e Deus, como bem falou o Padre Eloy, no centro dessa relação. E foi maravilhoso. Mesmo diante de todas as dificuldades, desde o início e até hoje, poucas, né? Até hoje, mas quando a gente tem Deus no centro, a gente consegue superar as diversidades que vão surgir ao longo do caminhar, né? Na vida a dois, na vida sacerdotal, vocês podem falar muito bem, na vocação religiosa, enfim. Mas quando se coloca Deus no centro, a gente consegue vencer essas batalhas aí diárias. As adversidades que vão surgindo, né? Sim, no dia a dia de um casal. Talvez, antes da gente chegar, né, que o povo provavelmente vai ficar curioso de saber como foi essa história, né? Mas assim, veio uma coisa assim dentro de mim, assim, como questionamento. Como vocês sentiram a diferença entre antes de Deus estar no centro da vida de vocês e depois? Sem dar muito spoiler da vida. Depois a gente adentra esse mistério. Essa é fácil de responder porque é totalmente diferente. Até porque, como ela falou, eu tenho uma vida desde 15 anos na igreja. Só que teve um determinado momento que eu quis dar uma escapulida. Então, nessa que eu escapuli, eu tive outras relações que não foram relações que, de fato, agradavam o coração de Deus. E ela... Acho que ambos, né? Ela não era católica, era protestante, estava voltando para a igreja, então não tinha muita noção das coisas da igreja católica, do tipo da relação ali... de você viver uma relação a dois com propósito, esperar o tempo oportuno para poder você sacramentar a sua vida, a sua relação depois do matrimônio, enfim. Então, a gente tinha tido as nossas experiências já, né? Só que aí, quando a gente decidiu começar a namorar, e a gente já estava nesse processo de eu retornando e ela chegando, não, vamos fazer diferente. Não vamos viver nada do que a gente viveu até hoje. Vamos fazer de uma outra forma. Vamos fazer de acordo com o que a gente entende que vai agradar o coração de Deus. E assim foi. E assim começou a nossa relação. Não foi fácil, mas a gente conseguiu, com a graça de Deus, levar a nossa relação de namoro, noivado, até chegar no casamento com um propósito. Acho que o propósito é todo diferencial também, todo, né? Porque às vezes a gente fica pensando numa questão de vou colocar Deus à frente de tudo. Mas assim, não se coloca na presença de Deus, não adianta. Coisa. Tipo, deixa Deus fazer. Não, é a minha parte. Eu tenho que fazer também, né? Vou colocar Deus na frente de tudo, mas vou namorar no quarto escuro. Não dá certo. Não vai acontecer. Não vai rolar. Não vai dar certo. Então, de fato, Deus presente e a gente assumindo um compromisso com Deus. E se conhecer de si e do outro, né? Porque é o processo do namoro, né? A gente vai chegar lá. Sim. Antes... Claro, da gente chegar no matrimônio em si, é claro que diante de nós aqui também tem alguém que está no meio do caminho, né? Está aí no seu ano missionário, já deu o seu passo na faculdade de filosofia, que lá no seminário a gente costuma dizer que é o momento que a gente perde um pouco a fé, né? Porque são coisas que a gente estuda e fica assim naquele, caramba, por que eu tô aqui ainda, né? E depois na teologia começa a dar sentido porque... daquela anterior, né? Tanto que é chamado de discipulado hoje em dia e depois configuração. Mas, Jean, fala aí como que foi o seu processo desde o momento ali de receber o chamado, entender o chamado, dar o seu sim e o caminho que você está trilhando aí. Bom, padre, eu sou relativamente velho para a experiência de seminário, né? Eu tenho 28 anos, então eu entrei no seminário tarde, né? Vamos dizer assim, com 23 para 24 anos. Então tem seminaristas que entraram com 18 anos. A minha experiência, como eu falei, antes de entrar no seminário, eu vivi a vida de adulto, né? Eu trabalhei, morei sozinho em 3 lugares diferentes, né? Municípios diferentes. Então eu saí de casa cedo. Eu sou formado em técnico de alimentos, então acaba que eu experimentei muito do que a vida proporciona, né? Aqui não necessariamente só de coisas boas, de ilícitas e ilícitas, né? Ilícitas e ilícitas. Mas, assim, eu tive essa experiência de vida adulto que muitos seminaristas que estão lá hoje não tiveram. Então, isso foi um ponto positivo para a minha caminhada até hoje. Traz uma maturidade isso, né? Então, quando, por exemplo, vem as dificuldades, né? O padre comentou, no período de discipulado, que é um período muito árido, deserto, assim, né? Você parece que está muito distante. Você está fazendo faculdade
de enfermagem e quer ser médico ou quer ser historiador. Tipo, parece que não tem conexão. Depois que a gente vai compreendendo, né, que tem conexão. Então, foi mais fácil por causa da minha experiência de adulto. Porque quando vinha as tentações, os desânimos, eu recordava das situações que eu vivi fora, né? E percebi que, pô, já vivi. Ok, algumas delas foram boas, mas eu costumo dizer que elas não preencheram a capacidade máxima de um copo d'água que poderia ser representado aqui, o meu coração, né? Então, assim, eu sempre pensei que Deus me chamava para algo maior, né? E desde mais novo, lá na minha paróquia de origem, na Santíssima Trindade, São Gonçalo, eu ia para a missa com meus pais, eu dormia, deitava na cadeira, no banco, assim, praticamente o banco todo era só eu e minha mãe, porque eu ficava deitado e não participava. E minha mãe percebendo que ela achando que tinha que ter alguma coisa diferente para eu não só dormir, ou ela não só carregar essa fama do filho que dorme e tal. Aí ela foi e propôs para mim virar coroinha. E aí, como, né? Quase que o ponto inicial. Não tinha nada para fazer, né? Já era chato, vou lá, né? Eu era obrigado a ir, né? Vamos dizer assim. E aí eu virei coroinha, né? E dentro desse serviço ao altar, eu vi quanto era belo a missa. Eu mudei a perspectiva. Aquela percepção que eu tinha que era uma coisa chata, que só o padre falava e tal. Eu percebi que servindo ao altar, eu experimentava da dignidade, sentia, né, pelo menos, a profundidade daquela celebração. E isso me chamou a atenção. Então eu comecei, opa, eu tô gostando disso aqui. Só que assim, eu sempre ignorava, achava que era só coisa de jovem, adolescente, né? E aí eu virei cerimoniário, e quando eu virei cerimoniário, chegou um momento, foi interessante, o meu antigo pároco, o Padre Wellington, ele falou para mim assim, você vai trabalhar agora, eu fui trabalhar no interior, né, em Macuco, como técnico em alimentos, ele falou assim, eu não vou tirar você do cerimoniário. Eu falei, mas padre, eu não vou conseguir vir, né, eu vou estar esporadicamente aqui por causa minha carga horária, enfim, de trabalho. Ele falou, não vou tirar, você vai entender. Aí, quando você vier de férias, de uma folga, se você estiver apto, né, comunhão, enfim, estiver bem, você pode servir. E assim foi feito, né? Eu, quando ia aparecer do nada, ninguém entendia nada. Aí eu brincava, falava que era cerimoniário emérito e tudo mais. E aí as coisas foram fluindo, né? E dentro desse processo, eu me via, já teve algumas situações que eu me vi como sacerdote. Então, por exemplo, eu já tive, não sei se eu posso dizer que é uma visão, mas pelo menos ver uma visualização, né? No momento de oração, me via no ambão, fazendo uma homilia. Já me vi também deitado no momento da ladainha, onde o sacerdote vai ser ordenado, no dia da ordenação, né? Já me vi numa situação dessa também. E uma vez numa missa de Quinta-feira Santa, onde foi instituída a Eucaristia, né? E consequentemente o sacerdócio, o padre Wellington me questionou. Do nada, assim, meu filho, já pensou em ser padre? Do nada. Aí eu falei assim, padre, não. E aí ficou aquilo na cabeça, fugi, né? E aí eu ignorei isso. E aí eu fui onde eu comecei a ficar mais velho, me formei, né? E aí fui morar longe, né? Então tive as minhas experiências, né? De namoro. Eu lembro que quando eu estava trabalhando em Macaé, eu tinha pensado já em noivar. Eu estava ganhando muito bem, então tinha uma condição muito estável para minha idade, para aquela época também. Eu tinha visto casa, carro para comprar, né? Já tinha proposto ali indiretamente a minha companheira na época o noivado e ela já estava meio inclinada a aceitar. E aí do nada eu fui mandado embora da empresa, assim, do nada, eu não esperava. Então, assim, não entendi na hora, mas depois eu percebi que tinha coisa de Deus, né? E aí, antes de entrar no seminário, eu tive uma experiência muito legal de trabalho profissional. E ali eu posso dizer que eu fui realizado profissionalmente na minha área como técnico em alimentos. Eu trabalhei com o Marcos Palmeira, que é um ator da Globo, né? Um ator famoso. Ele tem uma fazenda lá em Teresópolis, no interior, né? De produtos orgânicos. Nessa época você comia só alface. Não. Lá produzia queijos, né? Iogurte, né? Manteiga. Então, meu técnico me ajudava, né? A evoluir nesse aspecto também. E aí eu cresci lá, né? Na empresa. E aí eu lembro que eu estava fazendo vocacional, estava meio que no término da pandemia, ali, né? Na transição. E aí eu fui chamado para entrar no seminário. E eu para contar para o Marcos Palmeira. Meu Deus, eu não tinha falado para ele que estava fazendo vocacional, o padre Pedro Paulo na época. O reitor falava que o processo tinha que ser discreto, né? O pai e mãe no máximo, ali um amigo mais próximo. Ele sempre prezava por isso, né? Para as pessoas não criarem uma expectativa, né? Vai ser pai, daqui a pouco não acontece, Cria muita expectativa, pode decepcionar o povo de Deus, né? E aí, enfim, aí eu falei com ele, é interessante que ele chorou. Isso que me surpreendeu, porque eu falei, cara, como que eu vou contar isso pra ele? Porque ele é ele é meio que assim, não devente numa religião, né? Enfim.
E aí eu fiz uma introdução explicando, né, o que era, falei que era católico, porque eu não podia falar, expliquei tudo antes. E aí eu dei a notícia. E aí, resumidamente, eu saí de lá, não só pela porta da frente, mas pela porta da frente com o tapete vermelho estendido. Então, até hoje, eu falo com ele e ele fala, Jean, se você vê que não é a sua vocação, você pode me mandar mensagem que eu arrumo um jeito de te contratar, de trazer você de volta para nossa empresa. Aí já é com o inimigo já querendo bagunçar o coreto. E ele falava assim também, e você quando vai vir aqui para celebrar uma missa? Eu falei, aí eu brincava com ele. Então, ô Marcos, demora, né? Demora, não tão rápido. São 10 anos, né? Pra se tornar padre. Mas assim, eu só venho aqui se você construir uma capela. Aí não tem problema, a gente construir uma capela. Então assim, legal. Toda vez que chegou que 2 anos depois, já no seminário, eu fui lá visitá-lo. A empresa teve alguns funcionários, né, que mudou, mas assim, sempre muito bem acolhido. Então assim, isso é legal, você vê o dedo de Deus, né? Sim. E nessa decisão, padre, de entrar pro seminário, quando eu avisei meu padre, o padre Ayrton na época, eu falei, padre, antes de aceitar esse emprego em Teresópolis, né? Eu falei, padre, estou fazendo um encontro vocacional. Se eu aceitar esse emprego e for bom, eu não vou entrar para o seminário. Aí ele bateu o pé e falou assim, meu filho, você vai aceitar sim. Você pode não compreender agora, mas você vai compreender no futuro. Então você aceita esse emprego sim, independente do encontro vocacional. Aí eu obedeci e fui, né? E aí quando eu recebi a decisão... O diretor sempre olha mais à frente. É diferente. E aí quando eu recebi o chamado para entrar no seminário, e aí foi onde eu entendi o que ele quis dizer. Porque, pensa, se eu não tivesse aceito o emprego, tivesse só feito o encontro vocacional, seria mais fácil eu tomar a decisão para o seminário. Porque eu poderia pensar, eu não tenho nada mesmo, então eu vou lá ver o que tem lá para mim, né? Agora, quando eu tô dentro de um emprego, que eu me sentia realizado profissionalmente. Vida estável. Vida estável, de forma com um network muito grande, com um plano de carreira melhor do que os outros empregos que eu tive. Enfim, das experiências que eu estava vivendo lá, deu muito mais valor à minha decisão de entrar no seminário. E aí eu percebi, agora faz sentido a ordem, né, vamos dizer assim, a orientação do meu ex-pároco, né, da importância que foi a minha decisão de entrar no seminário. E hoje estou até aqui, né, estou aqui fazendo missão na Paróquia de Rio Bonito, estou no meu 5º ano de seminário. Não foi fácil, né, pai? Nunca é fácil. Esse tempo de filosofia, de discipulado é muito difícil, propriamente até por causa da faculdade, né, um peso, muitos desafios, mas assim, eu percebo como Deus foi misericordioso e continua sendo misericordioso comigo. E a cada dia que passa, eu percebo que é como se... talvez vocês tenham experimentado isso, ou experimento, né, na vocação de vocês. É como se não tivesse mais opção, sabe? Não no sentido de falta de liberdade. Mas é isso, sabe? Você só aceita e vai completando aos pouquinhos. E vai se configurando, né, a esse chamado. Então, assim, isso é a percepção que eu tenho hoje, né? E hoje eu me encontro nesse estado. Se me permite uma observação rapidinho, sim. Padre. Quando ele falou que ele teve uma experiência antes, meio fora da realidade que ele vive hoje, para depois entrar nessa realidade que ele vive, foi mais ou menos com a gente, né? Sim, experiências. Pra quando a gente entrou na decisão de namoro, segundo o coração de Deus e fazendo a coisa certinha, noivado e casamento, é como se a gente já soubesse os atalhos, né? Tipo, nós só pulamos uma parte, né? Aqui não, porque aqui pode dar errado, aqui não. Porque já tinha tido uma a maturidade fala muito mais alto. Exatamente. Né? Então a gente teve isso em comum, a gente, né? Você teve uma experiência até chegar no seminário, a gente teve uma experiência até chegar na relação. E foi tão de Deus, a nossa junção, né? Deus nos juntar, que eu até brinquei, nós pulamos uma parte, né? Nós começamos a namorar. O noivado foi depois que já tinha marcado a data do casamento. É verdade. Eu não fui pedido em casamento até hoje, tá, gente? Só pra ressaltar aqui. Vamos pra 10 anos. Sempre tem oportunidade. Quando que é a data de 10 anos? Dia 31 de outubro. Então, dia 30 você vai ter que pedir em É casamento. oportunidade, tá? Exatamente. Marcar na missa, né? Lá dentro do anel, chega lá... Compromisso, vai ter que ajoelhar. Vou ter que fazer. Porque há 10 anos, sempre que tem oportunidade, ela fala isso. Acho que isso não tem que ser curado. Melhor formalizar ali, seguir o procedimento. Vamos curar logo isso, né? Ai, gente, mas é isso, pessoal. É uma coisa muito boa, assim, conhecer as histórias, né? Porque uma coisa completa a outra também, né? Bom, então, padre, dito isso, a gente quer saber também do senhor, né? A gente quer saber não só da experiência que o senhor teve no processo de discernimento vocacional até chegar ao padre, mas, sobretudo,
quais são os principais desafios do seu ministério hoje como sacerdote? O que fica claro na vida do senhor, as experiências, a sua formação dentro do seminário, né? E quais os desafios que o senhor enfrenta no ministério, né? Hoje a gente sabe que está cada vez mais difícil, né? Um mundo cada vez mais difícil, né? Viver essa radicalidade. Então, a gente quer saber em detalhes, né? Como que funciona esses desafios, né? Próprios da vida sacerdotal. A minha vocação foi um pouco diferente, né? Eu não tive tanta experiência. Digo que trabalhei um pouquinho ali, né? Mas foi bem curto o tempo, porque eu já fugi há mais tempo. Quem me questionou sobre a minha vocação foi minha mãe. Minha mãe que chegou, eu tinha 17 anos, ela chegou pra mim: meu filho, você não pensa em ser padre? Eu falei: não quero não, tô tranquilo e tal, né? Tanto é que, por mais que eu já sou de berço católico desde sempre, né? Minha avó, minha mãe, meus pais e tal. Só que eu nunca tive noção de assim, como é que um padre se forma? Eu sempre fui às missas, mas nunca me questionei isso. Tanto que tem um episódio muito interessante, que quando eu vou fazer o vocacional, o último vocacional de 2012, eu fui com o padre Gabriel, que estava em Manilha, agora foi para outra paróquia, né? Ele me levou para conhecer Niterói, saber como que era o processo vocacional. E na época, né, era o dia da resposta, né, ali, o encontro de outubro. E quando eu entro na porta do seminário, eu escuto uma vozinha assim, sabe quando você entra num lugar que você se sente em casa? Mas você nunca foi naquele lugar. Eu também senti assim. Né? Eu senti assim, cara, aqui é o meu lugar. E aí eu fiquei perturbando, era o padre Carlinhos, que era o coordenador da pastoral, né? Quando terminou e os meninos foram aceitos e tudo mais, aí eu cheguei e falei assim, não tem possibilidade de eu entrar logo, não? Não, mas tem que fazer o encontro todo o ano inteiro e tudo mais. Pra que encontro, né? Pra que eu já quero entrar? É só me botar pra dentro, só me né? aceita. Aí o padre Carlinhos, não, espera, no ano que vem você volta, né? E eu tinha muito o mesmo pensamento do Marcos Palmeira, né? Entrava no dia seguinte já estava ordenado. Não tinha noção desse tempo de formação. E esse tempo de formação foi o que me amadureceu, porque eu tive alguns relacionamentos antes, né? Fugindo da vocação também, né? E todos eles nunca duraram muito, né? Porque, não sei se, né, desculpa falar de forma bem clara, assim, enchia o saco olhar para a pessoa, né? Porque não era a minha vocação. Não era vocação. Se fosse realmente algo, e Deus iria me mostrar, né? E quando eu vou para fazer o vocacional, eu fiquei pensando realmente nessa questão do tempo. Porque eu, muito ansioso, querendo logo a ordenação, pensei, acho que se eu chegar ali 3 meses, eu vou começar a me entediar dentro do seminário e vou pedir para ir embora, né? E foi justamente o contrário. O tempo que eu fui passando no seminário foi justamente me amadurecendo para perceber que, como dizia o meu formador, né? Para aquilo que é eterno, a gente não precisa ter pressa, né? E aí eu, né, fui me deixando levar. Muitas crises, muitas coisas aconteceram nesses 9 anos, né, de vocacionado, né, que eu digo, né, mesmo na teologia e filosofia. Muita dificuldade na filosofia, né, muito mais facilidade depois na teologia, é claro, né? E a filosofia ajuda, né? Ajuda muito, demais. Às vezes pergunta, por que filosofia? Faz que você vai entender depois, quando você termina, né? E aí depois, quando foi chegando nos últimos passos, eu acho que não só não bateu aquela ansiedade que eu tinha no início, mas eu comecei a... Sabe quando a gente começa a recordar os primeiros passos? E aí eu lembro que do primeiro para o segundo ano, eu tive pouco tempo de direção espiritual. E sem direção espiritual numa caminhada dessa é difícil, né? Verdade. E aí eu cheguei pro diretor formador, né? Que lá tem os diretores espirituais e tem o residente, né? Que organiza lá os atendimentos. Ele atende algumas pessoas. Só que ele não era meu diretor. Eu cheguei para ele e falei, olha, eu não tô tendo muita direção e tô ficando meio perdido. Então, eu acho que eu vou embora. Aí ele falou o seguinte, faz o seguinte, sai de férias, já tá no final do propedêutico, né? Sai de férias, aproveita as férias. No ano que vem a gente senta e conversa, né? Eu te atendo como diretor e aí a gente vai, né, seguindo o caminho. E aí ele foi, né, fazendo alguns questionamentos para mim e tudo mais, até o final do primeiro semestre. E aí, quando chegou no final do primeiro semestre,
ele chega com uma conclusão. Ele falou assim, olha, você sabe o que aqui você tem alguma coisa para fazer, alguma coisa para aprender, talvez seja até um amadurecimento, não só enquanto pessoa, mas também de intimidade com o Senhor. Mas você ainda está meio confuso. Você não sabe se você pensa na vida matrimonial, se você pensa na vida sacerdotal e tal. E não por comodismo, né? Mas quando ele chegou e falou assim, olha, se você achar por bem, eu chego hoje, pode desce lá agora, fala com a formação e pede um tempo, pede o seu desligamento. Quando ele falou isso, se bateu um peso no coração, eu falei assim, será que a gente não pode esperar mais um pouquinho? E aí foi quando chegou o 2º ano de filosofia, que eu trabalhei na pastoral vocacional e que me ajudou 100%. Porque eu via outras pessoas questionando e eu percebi que o meu questionamento já tinha tido resposta que eu não estava enxergando. E olhando de fora, ajudando eles no discernimento, eu consegui enxergar mais coisas agora, né, sobre o meu caso. E aí foi passando o tempo, né, e contando nessas memórias que foi vindo logo próximo da ordenação. E aí depois, né, respondendo às dificuldades que nós vemos, né, às vezes eu fico um pouco tempo demais na internet. E isso é bom e ruim ao mesmo tempo. A gente perde tempo, né? Mas ao mesmo tempo a gente ganha certos conhecimentos que talvez a teologia não dá, mas a pastoral necessita também um pouco disso, né? O meu antigo diretor espiritual falava assim, Eloy, você precisa ter 2 cadernos, um vermelhinho e um azul. O vermelhinho para você anotar as coisas que os padres fazem de errado, para nunca repetir, e o azulzinho para que você anote e fale assim, aquilo lá vale a pena, né? E como às vezes essa um pouco de perda de tempo na internet me ajuda, né? Porque ao mesmo tempo que a gente vai vendo muitos padres fazendo algumas coisinhas que a gente sabe o que é, né? Que não ajudam de forma nenhuma no discernimento, você vê tantos padres que se dedicam, né? E como jovem na época, né? Hoje eu já estou mais velho também, né? A gente fica se perguntando, se questionando sobre o futuro, né? Como é que vai ser lá na frente? E eu acho que esse é um pouco dos pontos que podemos pensar também em relação a como vai ser o futuro. Como vão acontecer as coisas lá para frente, né? E eu ficava me questionando, né? Como que vai ser? E aí, Deus ele é tão providente, como eu costumo dizer que a minha vocação foi fruto da misericórdia de Deus, literalmente, porque se ele pedisse mais um ano de vocacional, eu não teria voltado. Inclusive, até o Jean fez comigo em 2013. Eu fiz o vocacional em 2013 com o Padre Eloy, ó. Foi. E depois ele não entrou, mas depois de 3 do grupo dele... Entrou, eram quantos? Eram Gleison, 10, né? Era 7 da minha paróquia fazendo. 7. Entrou 3. Gleison, Mateus e Felipe. Isso. Mas o curioso, Padre, é que também nesse aspecto aí do vocacional, eu costumo dizer, né? Que eu sou igual aquela passagem do filho pródigo, né? Fui pro mundo, gastei tudo, só me restou pecado. E aí quando eu percebi que, já deu, né? Eu retornei. Então, mas isso era para ser dessa forma, né? Claro. Sim. Às vezes acontece assim, né? E aí eu fui percebendo, né? Da misericórdia de Deus que nós tivemos no seminário 2 padres já no seu final de sacerdócio, né? Um deles ainda tá vivo, só que voltou para a cidade dele na Bahia. E 2 sacerdotes que, de certa maneira, marcaram, 3, na verdade, né? Um deles que foi o Monsenhor Luiz Gonzaga, que morava lá perto do seminário, e outros 2 que foram para o seminário por conta de doenças, a gente tinha como tomar conta. E aquilo levava para uma reflexão muito profunda, né? Por como que vai ser o Padre Eloy depois de velho, né? Vai ter que ser cuidado. Alguém vai me cingir e eu vou ter que ir para onde eu não quero, né? Vai a palavra entrando ali, né? Então, eu acho que esse também é o ponto do desafio nos dias de hoje que a gente tem. E também aquela questão, né? Do reconhecer que há um ser humano, não só pela parte do povo em si, nós também, porque às vezes a gente tem essa intenção de nos acharmos super-heróis. E não somos. É verdade. Né? E às vezes o cuidado. Isso demorou para entrar na minha cabeça,
Porque eu tô um pouquinho acima do peso, né? Dá pra perceber, né? Mas nem sempre eu me cuidei. Hoje eu tô tendo a possibilidade de buscar esse cuidado, né? Gente tem me ajudado forçando, vamos lá na academia, vamos lá, padre, vamos lá, né? Porque eu preciso me cuidar, senão daqui a pouco tô indo embora mais cedo do que o suficiente e não vou realizar a missão que Deus tem, né, preparado para minha vida, né? Então acho que essas experiências também ajudam muito, né? E aí eu reconhecer esse ser humano que tem por trás do sacerdote e levar isso também o povo para compreender também isso, né? Verdade. Eu não sou super-herói e nem quero ser. Eu quero simplesmente, eu falava, né? Querer uma paróquiazinha no interior, poder celebrar missa e atender confissão, né? É claro que vem outros desafios. A administração paroquial, às vezes, né? E Deus sempre está, com a sua misericórdia, colocando sacerdotes que conhecem bem, né? Eu tive o padre Goretti lá em Saquarema quando eu comecei. Agora o padre André aqui também, né? Que ele já chegou, já tem 6 meses, já fez aquele vucu-vucu, né? Então, assim, ao mesmo tempo aprendendo nesse lidar. Porque é nesse momento que eu vou formando, né? Querendo ou não, por mais que a gente tenha 9 anos de seminário, a gente ainda está no processo formativo ainda nesses primeiros anos, né? Então a gente vai pegando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando chegar a minha vez, talvez esteja um pouco mais formada, né? Mas eu acho que esse é o desafio principal, né? Reconhecer talvez que eu sou um ser humano frágil, né? Não sou super-herói, e levar o povo também a compreender isso, para que ambos se cuidem, né? Acho que esse é o ponto. Agora, só rapidamente, a gente também, antes da gente se conhecer, a gente também tinha ido pro mundo, gastado tudo. Só tinha restado pecado pra gente. Nós estamos aqui, né? Então, a minha experiência. Então, assim, era ali, era o momento necessário. Então, não só, né, o chamado que o Senhor nos faz, né, que nesse cotidiano da nossa vida, né, que o objetivo, claro, é nos realizarmos em Cristo, né, é sonhar o sonho de Cristo para nossas vidas. Bom, contamos um pouco, né, da nossa experiência. A gente quer saber ainda mais das experiências de vocês. Vocês ainda foram, né, fizeram uma introdução, né, mas a gente gostaria de saber como que foi esse processo de discernimento de vocês, onde vocês descobriram de fato que a vocação de vocês é o matrimônio. E aqui a vocação de vocês, a gente quer dizer o Paulinho e para a Tiele. É claro que vocês se uniram, se tornaram um casal, mas antes disso houve um chamado interior dentro de vocês. E como que foi esse processo de discernimento antes de vocês se unirem? Ou foi na união de vocês que foi, não, é isso mesmo que é a nossa vocação? Ou foi, tipo assim, uma situação que eu rezando, não, acho que Deus me chama a vocação matrimonial, e aí passa um tempo, vocês se conhecem, enfim. A gente queria saber um pouquinho mais dessas detalhes, como que foi esse processo de discernimento. Então, desde criança, eu sempre senti esse desejo, né? Quero casar, quero ter filhos, quero cuidar da casa. Sempre cresci com isso, né? Sempre fui aquela criança de gostar muito de boneca. Eu brinquei de boneca até 18 anos. Uhum. Então, minha mãe, na época, brigava comigo. Nina, tá na idade de você sair. Não, eu quero ficar com minhas bonecas. Então, eu já vinha com isso, né? Da comidinha, de cuidar, daquele cuidado, né? E a gente cresce, vai viver a nossa vida e a gente se frustra. Em muitos relacionamentos, né? E quando eu conheci o Paulinho, eu estava vindo de um relacionamento muito frustrado. E ficou aquele negócio, será que é isso mesmo que eu quero? Isso tudo que eu sempre sonhei? Será que é o casamento que é pra mim? Será que chegou a passar pela minha cabeça? Será que eu não vou ser uma solteirona? Será que eu vou ser uma solteirona? Será que é isso que eu quero? Na época, eu não quero relacionamento com ninguém. Foi até na época que ele me conheceu, né? Dei um bom gelo nele. Meses e meses pra ele conseguir me levar para jantar. Porque assim, eu realmente estava vindo de um relacionamento muito frustrado, tive uma depressão após esse relacionamento e eu fiquei, acho que eu não quero isso para mim, eu não quero me machucar novamente. Foi até então que Paulinho foi entrando devagarzinho na minha vida e foi o momento que eu falei assim, cara, eu preciso de discernimento. E é o momento que eu vejo que o discernimento a gente precisa se silenciar e entrar em oração. E foi o que eu fiz. Hoje eu ainda tenho bem leve 2 cicatrizes, uma em cada joelho, porque eu coloquei o joelho no chão. E eu comecei a orar e eu pedindo a Deus, Deus, eu não quero me machucar novamente. Se ele não for um homem para casar do jeito que eu sempre sonhei, tira ele da minha vida.
E eu pedia, madrugada dentro ali, orando. E quanto mais eu pedia a Deus para afastar ele da minha vida, Mas ele vinha. Mas ele vinha. Eu falei assim, não é possível, não é possível. Eu tô aqui orando, eu tô pedindo para Deus tirar, porque eu não quero me frustrar. Tal. E na época ele tava assim, nós não tínhamos ainda firmado um namoro, aquele negócio todo, tava meio que se conhecendo. E ele ficava, vai, não vai, vai, não vai. Eu assim, ele vai me machucar de novo, eu não quero. E eu botava o joelho no chão. E aquilo ali foi começando a se tornar mais sério. Ele veio se achegando, até que quando eu vi, eu já estava namorando, que também não teve pedido de namoro. Não é, nossa relação não teve. Não quando teve viu, namoro, não teve pedido para casar. Não mas estamos aí, graças a Deus, né? 6 meses de namoro. Nós não já havíamos conversado, né? No decorrer do relacionamento, nós já começamos esse relacionamento com o objetivo. Né? Quando nós sentamos, traçamos, olha, a gente vai ver mesmo o relacionamento. Sem saber se a coisa ia se ia vingar ou não. Já exatamente. começou com um propósito, vamos fazer diferente. Exatamente. Porque assim, eu, na minha cabeça, né, que estava vindo de relacionamento frustrante, vários relacionamentos, eu preciso entrar num relacionamento agora para casar. Poderia não dar certo, mas eu tinha aquele propósito, eu quero casar, portanto eu botei o joelho no chão, se não for, afasta, porque eu não quero sofrer. E ele foi se chegando, e quando viu, nós estávamos namorando, e em 6 meses conversamos sobre isso, em 3 meses a gente já estava falando de casamento, mas sem nada, não, a gente pretende casar e tal, sem nada muito certo, né? A gente pretende casar. Quando a gente saiu pra rua, viemos na rua resolver alguma coisa, quando a gente viu, assim, no automático, nós estávamos dentro da secretaria da igreja, vendo já a data do casamento, marcamos, saindo dali, olhamos um pro outro, o que a gente fez? Agora, o que a gente fez? Nós não combinamos nada, nós não estamos noivos, não estamos nada, o que a gente fez? Agora, não tem dinheiro. Vamos ver a moedinha que a gente tem. Não tem dinheiro, não tem casa. E na época estava com um agendamento para 1 ano. Sim. Na frente, né? Eu falei, cara, nós temos 1 ano pra se virar nos 30. Né, Paulinho? Foi. E assim foi. E a partir do momento que nós marcamos a data do casamento, nós fizemos um novo propósito, né? Que a partir daquele momento, nós frequentaríamos o Santíssimo todos os dias, de domingo a domingo, até o dia do casamento. E rezaríamos o Santo Terço juntos todos os dias. E assim foi, a partir daquele dia que nós marcamos a data do casamento, até o dia 30 de outubro de 2015. Nós casamos no dia 31. Então, nós fizemos esse propósito. Foi fácil? Não. Às vezes, ele chegava de Niterói super cansado, passava lá em casa, entrava dentro do carro, íamos no Santíssimo, rezávamos o terço, deixava em casa, ia para casa dormir, e foi assim durante 1 ano. E quando nós fizemos esse propósito, nós passamos por muitas dificuldades. Não foram poucas. Eu adoeci, eu vivi internada, e Deus foi ali moldando. Mas eu acho que Deus foi nos preparando. Hoje eu entendo. Por tudo que nós passaríamos na frente depois do sim no altar. Porque eu até me emociono. Foi moldando, eu muito internada. E caía todas as minhas internações. Era assim, ou ele estava de licença, ou ele estava de férias. Quem ficava comigo no hospital? Ele. Quem cuidava? Ele. Já estava treinando o que até ia que a vir. morte separe, na alegria, porque na doença. Eu acho na alegria, na saúde e na doença. Estava ali treinando. E foi realmente um treinamento por tudo que a gente vem vivendo ainda, né? Foi assim, realmente isso? Vocês estão preparados? Deus foi nos moldando ali, sabe? E mostrando e que a vocação, o matrimônio, não é fácil. Mas é uma escolha de você viver todos os dias aquilo ali. Né? É uma escolha. Eu costumo dizer assim que eu gosto muito de uma frase, uma vez, depois de conhecer essa história, eu sempre trago, né? São Tomás de Aquino, uma vez, ele foi questionado pelos seus irmãos monges lá, né? Sobre santidade, né? Alcançar santidade e tudo mais, né? Como ele era um homem bem sábio, eles acharam que eu ia escrever um testamento sobre como alcançar a santidade. E perguntaram para ele, né? São Tomás, Tomás de Aquino, como faz para alcançar a santidade? Como que eu faço para alcançar a santidade? Ele pensou. O pessoal, não precisa ter pressa, não. Pode escrever o que você vai achar. Ele, não. A resposta é simples, tem que querer. Mas é. É isso. E por que eu falo isso? Porque às vezes atendendo casais, né? De namorados, principalmente, eu venho percebendo um pouco disso, né? Quando tem a vontade ali, né? O querer
Assim, quem que consegue, às vezes, no dia a dia, parar tudo para rezar um terço durante um ano, né, no propósito? Tem que ter algum propósito na frente. O próprio namoro em si deveria ser o principal propósito para justamente acontecer esse momento de oração. Porque senão, acho que não vale a pena viver a vocação se você não viver a oração em si. Né? E pensar nessa questão também, né? O namoro, ele deve haver esse diálogo sobre o casamento também. Afinal de contas, senão você vai ficar testando. Aí eu namoro aqui, não deu certo, eu vou outro namoro ali. O que der certo, mais pra frente pra mim, aí eu alcanço ali o matrimônio. Não, o plano precisa estar lá atrás. Eu acho que o processo, né, de você realmente discernir que essa é a sua vocação, você precisa de um autoconhecimento para você perceber. Eu tenho maturidade, tem isso também, né, para viver o matrimônio, né, me doar. O real matrimônio. Exatamente, né? me doar a isso ali. E o que eu acho essencial hoje, não só hoje, né, sempre, é o diálogo e você conhecer o parceiro. também. Esse é o que ele quer. A fé, os valores que ele carrega, ele tem realmente essa vocação para construir uma família. Né? Eu acho que essa busca durante esse período ali, né, de namoro, até mesmo ali já no noivado, de você ter certeza antes de você subir em um altar e dizer sim, porque como eu disse lá no início, a gente não diz um sim somente um para o outro, nós estamos dizendo um sim para Cristo, para aquele chamado, para aquela vocação. Então, acho que você tem que ter muita certeza daquele sim que você está dando ali naquele altar. Então, acho que o autoconhecimento de você mesmo, de si mesmo, para saber se você tem maturidade para assumir, né, um relacionamento, uma família, né? Porque você casa para você ter filhos, para você construir aquilo. Você casa nessa intenção, de fato, né? E eu acho que quando a gente casa, a gente costuma dizer, né, que é até o céu. Né? Exatamente. Não adianta você casar, já pensar, se não der certo, eu separo. Não é isso. Acho que aí vem a importância de você conhecer realmente o parceiro, a parceira, se ela tem os mesmos objetivos que o seu. Ela tem realmente o mesmo chamado que o seu. Esses dias até alguém me questionou, né? Um casal que eu conheço, marcaram o casamento para o ano que vem e ela estava reclamando de falta de diálogo. Falei, tem que sentar para conversar, mas ele sempre foge. Cuidado. Nesse processo... Cuidado, porque sem diálogo você não vai a lugar nenhum, gente. Eu fico pensando, o nosso diálogo enquanto vocacional, né, a configuração a Cristo, é com o nosso diretor espiritual. Se eu chego pro meu diretor espiritual e não conto as minhas angústias, ele não vai ser um adivinho, não é todo diretor espiritual com o Padre Pio que sabe todas as suas profundidades para poder jogar na sua cara em algum momento. Agora, se não tiver diálogo, não tem nem discernimento. Exatamente. Nós tivemos a direção espiritual com o Padre Elan, Padre Elan, né? que ajudou muito a gente no nosso processo de caminhada também no início ali, de acabar de chegar em Rio Bonito. Então, além da gente ter dado esse passo importante de fazer diferente, a gente também teve um acompanhamento dele, que ajudou muito a gente nesse processo também, essa construção nossa visando o matrimônio. Foi bem importante isso. Paulinho, uma coisa me chamou a atenção na fala da Thierry, que ela falava lá no início que ela tinha experimentado situações, né, frustrantes de relacionamentos anteriores, né, que deixava ela muito aflita, né, de querer experimentar um novo relacionamento. E você também no início, eu lembro de você ter falado que vocês foram, né, teve essa experiência, outras pessoas, deu uma fugida e depois voltou. Você acha que a forma que a sua esposa se encontrava te ajudou também a querer seguir, beleza, ela é uma pessoa que tem esses valores, é uma pessoa que me chama a atenção, que eu gosto dela, mas ela estava passando por um momento difícil. Então, você acha que esse momento difícil que ela estava vivendo foi uma forma também de você decidir, de fato, em querer viver essa experiência, né? Em fazer propósitos, em correr atrás de fazer as coisas certas? Porque você tinha acabado de viver experiências, né, mundanas, vamos dizer assim. Então, você acha que a forma que ela se encontrava valorizou a sua decisão em querer seguir esse caminho junto com ela? Total, assim, né? Até porque, pela dificuldade que foi conseguir
marcar pra sair com ela. Isso já te anima pra ser diferente. De abril a pô. agosto, Sim. né, Penô? De abril a agosto. Nossa, a menina é diferente, é especial, né? Sim. Que infelizmente, né? Hoje mais ainda, né? Se 10 anos atrás, 12 anos atrás já era complicado, quanto mais hoje as meninas que hoje que chegam nos rapazes, né? Nos rapazes que tem que gastar saliva para conquistar as meninas. Então, assim, o fato de ter toda uma dificuldade da parte dela para eu conseguir chegar até ela, isso já, tipo, essa menina é diferente. Então, ali não pode ser qualquer... Teu valor, né? não pode ser qualquer coisa, não pode ser mais uma aventura. Precisa ser diferente. E de fato foi. Então eu valorizei muito isso, né? A pessoa dela, o jeito dela de me conquistar, acabou que, de fato, eu fiquei encantado. Né? Me encantou. Sim, o desafio aguça, né? O desafio aguça. Foi bem bacana esse processo de... Não da dificuldade em si dela, dificultar... Não, mas de perceber realmente que era uma pessoa diferente, especial, e que eu queria, de fato, não fosse mais uma aventura. Tinha que ser diferente, de fato foi. Transformou aquela ideia de amor, sentimento para amor, decisão. Né? Exato. E também, eu sei que você contou já um pouquinho disso, mas também o processo contrário também, né? De fazer ele esperar e você perceber que ele estava lá na paciência. O que fez você pensar assim, diante da relação que você teve, o que agora vai vir diante dessa pessoa que tá aguardando, tá esperando, tá ali, ó, do ladinho ali, ó, precisando, ele vai chegar, né? Então, eu passei por todo esse processo, né, de demorar, deixar ele realmente chegar, porque ali eu já tinha vindo de relacionamentos frustrantes, né? Eu falei assim, gente, ele tá ali, ele tá insistindo, então já tem um diferencial. Um cara que, eu quero só algo passageiro, ele teria persistido durante tanto tempo, né? E nesse tempo, eu também já estava em oração, né? Esperando ali um discernimento de Deus, até permitir ele chegar. E dali, depois que ele chegou, ele ainda enrolou um cadinho, né? ele enrolou um cadinho. Não pediu namoro. Meio que foi assim, né? Mas aí, deu bom. Ele viu que não tinha jeito, não. Deu certo. Já tinha caído na rede, já. É que ele deve ter pensado assim, pô, já foi difícil. Já foi. Deixa eu mostrar que eu também sou um pouquinho difícil. Mas graças a Deus deu certo. E aí, certo. passaram-se agora 12 anos, né? E vocês olham para trás e vê como Deus foi construindo também, né, o matrimônio de vocês, né? Mas também saber de vocês nesses 12 anos, né, juntos, quais são aquelas alegrias que vocês podem destacar, né, da vida matrimonial de vocês e também os principais desafios de viver no mundo de hoje uma vida santa, né? Buscar viver a vida santa. Tem gente que acha que, por exemplo, né, a castidade só se vive no tempo do amor. Depois que casou não precisa mais. Entendeu? Mas assim, viver esses princípios, né, é o que Deus propõe para a nossa santidade também nos dias de hoje. Então, as alegrias, esses desafios no dia de hoje. Tem bastante coisa, Bastante. né, Lembra quando eu falei que lá atrás, no tempo de namoro, Deus estava preparando tudo que nós iríamos passar na frente, né? Sabe, as cruzes que a gente precisa carregar juntos como casal, que não existe a cruz dele e a minha cruz. A partir do momento que a gente casa, carregamos juntos, né? E 3 meses antes do casamento, eu recebi um balde de água fria da médica que me acompanhava durante muito tempo. Você tem infertilidade. Não, de forma natural, você não vai conseguir gerar. Eu fiquei desesperada, porque nós já falávamos de filhos, ele queria ser pai. E agora? Cheguei para ele e disse, acabou. Queria terminar. Não posso dar filho, acabou, não posso dar filho, não posso, vamos acabar. Eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou no fundo dos meus olhos e falou assim, você não tem fé? Eu falei assim, tenho. Ele, nós vamos gerar. Eu me apeguei àquilo ali. Casamos, 4 meses de namoro. Eu falei assim, agora eu quero saber se eu posso ter filho, se eu não quero. 4 meses de casado. Desculpa. Vamos embora. Quero saber se eu posso ter filho, não posso. A gente fazia o método Billes, né? Nós começamos a fazer o método Billes ainda no tempo de namoro para poder pegar. Exatamente, né?
Exatamente, o acompanhamento. Fica mais fácil depois. Exatamente. E tal, eu acompanhando no gráfico, então a parte teórica. Comecei ali, sozinha, né? Depois de um tempo, ele começou, quando estava se aproximando do casamento, ele começou a participar ali, né? Então, assim, é a hora. Casamos em outubro, assim, em janeiro, vamos tentar. Engravidamos de primeira. Olha que glória. Na primeira tentativa nós engravidamos. Peguei o positivo dia 29 de fevereiro de 2016. Dias depois começou o nosso maior pesadelo. Sangramento, vai para o hospital e faz ultra, e faz isso, faz aquilo. Deu positivo, mas não tem bebê aí, não tem embrião, não tem saco gestacional. Você perdeu o bebê. E eu, na minha cabeça, algo me dizia, não perdi o bebê. E passamos por 5 profissionais diferentes, todos, você perdeu o bebê. Vamos começar a fazer o beta a cada 48 horas, porque ele vai cair. Só que eu fazia a cada 48 horas e meu beta subia, como se eu estivesse grávida de gêmeos. Só que não tinha, não se achava nada. E os médicos, ela deve estar com mola, menos... Aí eu virei para minha filha, eu tô com uma gravidez ectópica, uma gravidez tubária. Não, você não tem perfil. Eu falei assim, eu tô com uma gravidez tubária. Até que minha trompa se rompeu. Eu com 8 semanas de gestação, a trompa se rompeu em casa, dei entrada entre a vida e a morte no hospital. Na época tinha caído um raio, quem é de Rio Bonito, não sei se vai lembrar, em 2016, março de 2016, caiu um raio, atingiu o CTI do hospital e estávamos sem CTI. Foi um desespero, eu entrei para ser retirada, aquele negócio todo, aquela correria, cirurgia de emergência, entra para o centro cirúrgico, entubada, transfundida, parada cardíaca, aquele negócio todo. E o que ele fez nesse momento? Ele desceu e se postou diante do Santíssimo. Era o que eu podia fazer naquele momento, né? Ela estava no hospital, passando por aquele processo todo, que eu não tinha acesso, não sabia o que estava acontecendo, a gravidade, sabia que era grave, mas diante da minha impotência ali, como marido, o que eu posso fazer? Vou orar. E aí eu desci ao hospital e fui pro Santíssimo e fiquei ali até receber uma mensagem de que estabilizou. Estava tudo tranquilo, que ela estava fora de perigo. Isso foram horas, né? Foram 4 horas e pouco de cirurgia. Tira os órgãos para poder conter a hemorragia interna, porque já estava chegando o peritônio. Eu fui levada no colo para dentro do centro cirúrgico. E os médicos falaram, na época, para minha mãe, a gente vai fazer o possível. Acabou a cirurgia e eu precisava de CTI. Não tinha CTI. As médicas sabem conversar com minha mãe, ela não tem condição de ser transferida nesse momento e nós não temos CTI, nós estamos mantendo ela dentro do centro cirúrgico. Até que hoje eles falam que eu sou um verdadeiro milagre, porque ainda dentro do centro cirúrgico ele voltou, tudo normalizou. Tudo, batimento, tudo normalizou e me desentubaram ali dentro do CTI mesmo, quarto. E foi ali que eu vivi a minha segunda experiência com Nossa Senhora. Nós tivemos juntos, dentro do quarto eu não conseguia levantar pela cirurgia, pelo tempo, por tudo que tinha mexido por dentro. Nós tivemos a visão de Nossa Senhora dentro do quarto, enquanto rezávamos o terço. E assim que a gente viu ela saindo pela porta, eu levantei. Aí dali no dia seguinte, né? Como se ela estivesse ali nos acalmando e tranquilizando. Calma que é só um começo de casamento. Exatamente. É só um início de processo, vão passar por muita coisa, mas eu tô com vocês. Pode ficar tranquilo que eu tô com vocês. Conheço, vejo a luta de vocês aí. Pode ter certeza que meu filho vai dar um jeito aí, conduzir todo esse processo. Até para não alongar, porque a gente sabe que o tempo é longo, mas depois disso tudo que Tchelle teve alta, a gente achou que não pudesse ter filho, porque já era difícil com 2 trompas. Só com uma trompa, agora que a gente não vai ter filho mesmo, né? E aí fizemos todos os exames, né? Ela mudou para outro médico, e aí esse médico foi conduzindo de uma forma muito... como se fosse um pai, né? Como se fosse o próprio Deus conduzindo o processo, tranquilizando a gente, acalmando nossa coração, calma e tal, faz esses exames aqui, assim, assado, enfim. 7 meses depois, na primeira 7 tentativa, meses depois, a gente engravidei do Bento. Engravidou do nosso primeiro filho. Graças a Deus temos 2 bênçãos. Estou falando um pouco de alegrias. Eu penso que o próprio casamento em si foi uma grande alegria para a gente, no momento que a gente confirmou aquilo que a gente tinha decidido no nosso coração, que de fato era para a gente viver junto, e os nossos filhos, né? Foram momentos assim, muito alegres, assim, fora tantas outras coisas, mas... As pequenas, a gente vibra com as pequenas conquistas, eu acho que é muito sobre isso. Que marcou mesmo, até por toda a dificuldade que a gente passou
para ter os nossos filhos hoje. Então, assim, tê-lo em nossos braços ali, de fato, foi É uma alegria. marcante pra gente. Esses dias eu tava vendo eu até partilhei com a minha turma do Estrela no sábado. Como as coisas se fazem e às vezes a própria ciência também não tem muita resposta, né? Parece que teve uma moça, eu vi até na internet. Ela já estava nos seus 50 anos e ela descobriu que estava grávida. Só que aí a filha falou, mas como, mãe, que a senhora pode estar grávida? Porque ela tinha feito antes da cirurgia, foi necessário da retirada do útero e tudo mais. Aí o médico explicou, você desenvolveu um novo útero e engravidou. Aí ela, meu Deus, isso é possível? E eu falei assim, diante daquela pessoa que acredita, né, qualquer coisa é possível. Tudo é possível. E eu acho que quando a gente coloca, né, o joelho no chão, realmente Deus age. Então, assim, nada é à toa. Você ficou lá horas rezando, ela lá na situação, depois vocês se juntam, reza o terço. Nossa Senhora vai mostrando o caminho, né? E as coisas se encaixam. E aí, né, vocês podem, mais do que qualquer um, mostrar, né? Falar, né? Pro mundo, né? Como que colocando Deus à frente, como que as coisas, mesmo nos seus desafios, Exatamente, né? Isso. Porque você não tem como pensar numa vocação sem cruz. E nenhuma vocação sem crise. Não tem, não é impossível. Até para você jovem aí que está nos assistindo aí, que tem a vocação matrimonial, não pense que pelo fato de você ser de igreja, né, você ser um casal cristão e tal, porque vai ser maravilhoso. O matrimônio vão ter muitas dificuldades, mas a grande diferença é que se a base da relação ali é Jesus, se está alicerçado ali em Cristo Jesus, essas dificuldades que são próprias da vida matrimonial, da vida sacerdotal, vão ser superados, porque nós temos ali um Deus que está orquestrando aquela vocação ali, né? Logicamente também a gente fazendo a nossa parte. Mas vão surgir diversas situações. A gente poderia ficar aqui horas contando tantas e tantas coisas que já aconteceram com a gente, e que a fé, né? Recentemente também. A nossa relação ali em Deus nos sustenta a cada dia. Não tem como. E não tem como pensar, né? Eu gosto muito da forma como São Paulo visualiza a igreja nesse corpo, né? Porque a gente vai percebendo que são diversos membros, né? E eu acho que esse é o ponto. Reconhecer que a cabeça é uma só, então é o Cristo que conduz, mas é nessa diversidade que a igreja se faz mais bela ainda, né? E falando de vocação, a gente acabou falando um pouquinho da minha história vocacional. O Jean falou, vocês também comentaram algumas coisas, né? Colocaram para fora também, né? Para nós, assim, mostrando como a vida matrimonial também tem os seus desafios. Eu costumava pensar, né, quando eu estava no início do seminário, falou assim, a gente é apresentado muito mais a vocação matrimonial do que as outras vocações, né? E como seria bom se dentro das vocações existissem mais donas Márcias, que quando me colocou contra a parede perguntando se eu nunca tinha pensado em ser padre, né? Ou outros pais, avós que sejam, que questionassem os jovens sobre isso, né? Porque às vezes eles não param para pensar. A gente perguntou às crianças, né? A gente Porque assim, são questionamentos simples, né? Você nunca pensou em ser padre, né? O padre Demétrio, ele tinha um pouco disso, né? Só que ele tinha uma outra pergunta. Ele, na época que eu fiz o vocacional, ele ainda era o formador da diretor espiritual da casa. E aí, como diretor espiritual residente, ele sempre perguntava, não perguntava, você nunca pensou em ser padre? Não, ele falava assim, por que não ser padre? Aí a gente não tinha como responder, assim, por que não? Não, se eu falar que não, eu tô fugindo. Se eu falar que sim, é porque eu tô aceitando a vocação, e como é que faz, né? E aí, nesse berço grande, desse corpo místico, a gente também vamos ver diversas vocações que passam pela nossa vida. Eu acho que esse é o mais belo, né? Perceber que uma vocação não é construída sozinha, como vai dizer um filósofo, né? Nós não somos uma ilha, né? Então, perceber que tudo isso é construído assim de forma completa. Um sacerdote que auxilia a família na construção
né, do reino e tudo mais. A família que é o berço de onde brota as vocações e dali vão surgir todo tipo de vocação. Né? Nós temos os leigos que fazem, né, não só na Santa Missa e ajudando nas pastorais, mas a vocação leiga, por exemplo, que nós vemos os celibatários e que doam a sua virgindade em prol do reino de Deus, né? Se fazem eunucos pelo reino dos céus. Nós temos também as novas comunidades que fazem muito bom trabalho também, né, mundo afora, nas suas missões, em levar Jesus às vezes aonde a igreja não consegue, com os sacerdotes, alcançar certos lugares, né? E principalmente as vocações religiosas, né? A gente aqui tem um Carmelo, que quando ele saiu, que eu fui morar lá, eu falava assim, poxa, por que eu tô morando no Carmelo, né? Eles podiam voltar. Quando elas voltaram em 2019, eu falei, meu coração até tranquilizou. Eu falei, ô glória, ainda bem que voltou. E hoje tá com muitas vocações. Elas fizeram até uma pausa, eu tava conversando com a Mari. Que legal. Deram uma pausa nos vocacionais porque era muita procura, né? legal. Então perceber que também tem os jovens, né, que colocam isso. Então, antes, né, de passarmos pro próximo tema também, que vocês pudessem dar uma mensagem um pouquinho assim pro povo que for escutar, como pais, né? Se chegassem, né, se fosse para conversar sobre, né? Que daqui a pouquinho vocês vão conversar com eles. A idade deles são... ainda não tá nessa. A gente joga a sementinha. sementinha. São criancinha, 8 e 6. Então, daqui a pouco vocês vão começar a conversar sobre isso com sementinha eles, já. né? Então, adiantando um pouquinho, que aí depois mais pra frente, pega o cortezinho do podcast e fala assim, olha, isso daqui a gente questionou os outros, mas pode servir pra vocês também, né? Sobre essa questão, né? Do auxiliar no discernimento, mas também mostrar esse leque que a igreja mostra e deixa claro para nós da vocação. Né? Quer falar? Assim, como... Pode falar. Não, acho assim, primeiro, é fundamental a gente ter as crianças conosco ali participando da vida da igreja, né? Então, assim, desde bebezinho, as crianças estão sempre com a gente, sempre, sempre. Mesmo naqueles momentos, daquela fasezinha do choro na igreja, na missa e tal, mas mesmo assim as crianças sempre estiveram presentes com a gente. E sempre que tem oportunidade, a gente tenta mostrar para eles, de fato, a beleza da nossa igreja, né? Foram vários os momentos que a gente já pegou os nossos filhos brincando de missa. Brincando de igreja, de coisas de igreja. Cansamos de comer biscoito de arroz? Eucaristia, sabe? Várias vezes. Um pregando pro outro, pega a Bíblia e prega e tal. A gente vê muito isso, porque assim, se a gente mostra isso para eles o tempo inteiro, né, ainda que sejam pequeninos ainda, né, naquela fase da descoberta, mas eles estão vendo, né? Se a gente nunca levasse as crianças para a igreja, ou se a gente também não fosse um casal cristão que estivesse buscando viver segundo a vontade de Deus, caminhando na igreja, eles não tinham nada. Então assim, eles fazem, eles estão reproduzindo aquilo que eles estão vendo, né? Nós somos exemplos, somos espelhos para os forçar, nossos filhos, não existe uma forçação, é natural. Porque eles estão vendo o pai e a mãe dele. Eles veem o pai e a mãe rezando. Eles veem o pai e a mãe na igreja. Eles veem a gente com a Bíblia na mão. Então, acaba refletindo isso na vida deles. E muito legal, para você que vai ter filhos, em nome de Jesus, ou para você que já tem filho, a importância da oração em família. Como isso é importante. Nossos filhos aprenderam isso. A gente está sempre rezando junto. Seja nas refeições, seja na oração da noite, quando eles vão dormir. Até mesmo na madrugada. Estão sempre... Acordar para rezar. Eles acordam, eles ficam cobrando, tá? Eles ficam cobrando. Não, Sexta-feira, sexta-feira eu aula, posso não tem acordar, não como. posso? Porque sexta-feira, sábado eu não tenho aula. Ele já me perguntou hoje, posso acordar, entendi, né? Tá certo, ué. Então, acho que esse exemplo, né? Porque eu não posso cobrar da criança aquilo que eu não faço. Exato. Né? Tem que rezar, tem que ler a Bíblia, tem que ir para a igreja. Mas eu não estou indo. Então, sim. Uma hora ele vai receber de volta o questionamento. Mas por que você está fazendo se você também não faz? Exatamente. Eu acho que a nossa maior alegria hoje é poder educar nossos filhos na fé católica. Isso é maravilhoso. Eu acho que esse é o ponto importante. Quando o casal, quando o pai e mãe reconhecem que a sua casa é a primeira igreja para os filhos, né? Porque depois eles mesmos vão dar os passos deles, né? Mas acho que reconhecer essa igreja doméstica, acho que é o diferencial até para o discernimento vocacional. Como o senhor acabou de dizer, né? É da família que saem as vocações. Né? Então, nós somos responsáveis.
sim, em estar ali, vamos dizer, não equilibrando os pratos, mas sabendo educar nessa fé, sendo espelhos para os nossos filhos, mostrando sim, eu acho que é muito cedo, mas a gente já joga semente, mostrando desde cedo que não existe matrimônio, sim, mas existem tantas outras vocações que eles também precisam conhecer, eu acho que desde cedo, eles vivem a fé católica, então eles precisam conhecer as vocações dentro da fé católica. Tinha uma época que ele falou que queria ser padre, né? Agora tá falando que quer ser médico. Mas esse dia ele me perguntou, eu posso ser Médico médico e 10 padre? anos. Eu posso ser médico e padre? Ou seja, vamos continuar o nosso Nosso trabalho. trabalho. A presença também, né, faz a diferença. Eu tenho percebido desde da minha ordenação uma coisa muito interessante. A minha primeira sobrinha nasceu no meio do meu tempo de seminário, né? Então, a gente, nas férias, são 2 férias no ano, né? Do meio do ano e do final do ano. Então, eu ficava muito com ela. Então, ela ficou muito próxima de mim. E aí, agora, no ano passado, no ano retrasado, depois da minha ordenação e tal, ela foi vendo, é padre, foi na ordenação, nunca tinha ido à ordenação e tal. E aí, o ano passado, ela fez 7 anos. Idade da razão, né? E aí, uma vez eu fui em casa, minha mãe e minha irmã pediram pra confessar. Eu fui atendê-los, né? Não vou negar também, sendo minha mãe, fazer o quê? Tem que atender. Aí, ela foi e pediu. Aí eu falei assim, você sabe como é que confessa? Aí ela, não sei. Aí você me ensina, eu ensinei. Aí sempre quando ela tem alguma coisa que, assim, brigou com a irmã, ou falou alguma coisa assim pra mãe e tal, que não foi muito... Aí ela... O tio, você pode me atender confissão? Aí eu falei assim, não é uma coisa assim comum, mas a presença que talvez eu demonstre na minha família leva a isso também, né? Sim. E aí vai modificando também o ambiente, né? Eles têm muito o Padre Alain como exemplo, é padrinho dos dois, né? Então ele está sempre presente ali na vida das crianças e eles ficam numa alegria tão grande quando nós vamos a uma Santa Missa que é o Padre Alain que tá ali, né? Eles ficam, o Dinda. Aí fica, Dinda vai botar a batina? Ele vai botar a roupa de padre, né? Quando ele chega lá em casa assim, eles ficam admirando, assim, encantados. Porque assim, eles estão ali na igreja, estão sentados no banco, estão vendo o sacerdote lá. Mas esse contato de ter, né? Ele fala, meu Dindo é padre? Ele fica brincando aqui com a gente. Eles ficam sempre ficam brincando. Eles verem a plenitude exatamente, né? exatamente. Não tem aquela, eles não vão crescer com aquela visão de que o padre é um robô, né? Exatamente. Tem vida como todo mundo, tem faz suas ser coisas humano, né? Tem, exatamente. Tem angústias, tem valências, né? Agora, rapidinho, o padre falou sobre a sobrinha que queria se confessar. A gente teve um caso parecido com o nosso filho, mas ele era bebê, né? Então, obviamente, que ele não vai lembrar de nada. Mas a gente foi fazer uma pregação. Na época, o padre Alain estava no Laranjal. E aí, quietinho, mas de repente ele começou a ficar agitadinho, bebezinho, né? Queria chorar, e o padre Alain pegou, ficou com ele no colo lá fora pra gente poder seguir na pregação. Só que aí apareceu alguém pra ele atender a confissão, né? Aí ele atendeu com o Bento no colo. Mas era bebê, falou, pelo menos já tava ali desde já. Daqui a pouco tava o Bento revelando. Desde ali, bebezinho, já aprendendo como tem que ser, como tem que fazer. Daqui a pouco já lembra por osmose. Logicamente que era muito bebezinho, não vai lembrar de nada, mas já teve a experiência de participar ali. Mas, padre, pra encerrar esse bate-papo, eu gostaria de pedir ao senhor para que você desse uma palavra de incentivo para aqueles que nos assistem, aqueles que vão nos ouvir, sobre a vocação, né? A coragem de seguir, de corresponder ao chamado que o senhor faz a essas pessoas. Para a vocação, principalmente, né, que eu vivo, né, a vocação sacerdotal, né? A primeira coisa que eu falo assim, não tenha medo, né? Porque por mais que a gente saiba das dificuldades, né? Porque querendo ou não, as redes sociais deixam isso muito claro, né? As informações chegam com muita velocidade e às vezes isso pode atrapalhar no próprio discernimento vocacional do jovem, né? Mas a primeira coisa é não ter medo de dar o sim, não ter medo de realmente largar tudo, né? E dar esse passo, né? De fazer o vocacional, né? De dar, né? E caminhando e conhecendo aos poucos, né? E outra coisa que é importante, né? Se deixar formar não só
pela formação em si, porque a formação está ali para ajudar também, né? Mas se deixar formar pelo Espírito Santo. Acho que esse é o ponto, né? Abrir o coração. A gente pode, né, agora que eu já cheguei, né, e chegar e falar assim, vale a pena, vale a vida, que nem os irmãos falam depois da ordenação, né? Realmente vale a pena, porque eu acho que a vivência pastoral depois, a gente tem conhecimento filosófico, conhecimento teológico de muitas coisas. Mas tem muito padre que fala isso, né? Depois que você se ordena, nem sabe se aquilo tudo vai servir tanto assim, né? Porque no atendimento pastoral você vai percebendo pessoas feridas, né? Pessoas, às vezes, não amadurecidas o suficiente, que precisa de alguém que seja bem formado, né? Alguém que seja realmente entregue. O mundo hoje precisa de pessoas dessa maneira, né? Que tenha o coração aberto para a ação do Espírito Santo. Então, acho que a primeira coisa que eu falo é, não tenha medo, vai fazer o discernimento, vai ouvir a Deus, né? E sem pressa. Eu acho que o fato de... Eu costumo dizer que o fato de depois do WhatsApp ter colocado os 2 disquinhos e o azul, isso deixa a gente muito ansioso. Eu quero a resposta porque ele visualizou, né? Hoje até não precisa mais visualizar a mensagem de áudio que transcreve, né? Para você... Não ter pressa, porque quando é um sacramento indelével, que é o do sacerdócio, você vai ser padre aonde você for. Se for pro céu, se for pro inferno, vai continuar sendo padre, né? Então, assim, é importante não ter pressa pro discernimento, não ter receio de falar as verdades que estão no seu coração e seja justo também, até porque faz parte da sua formação, né? E contar com os que estão em sua volta, não só a família. E eu posso dizer que o diferencial da minha família estar ali junto de mim foi que também foi um facilitador, né, de dar o sim e continuar ali firme, né? Mas também os irmãos em volta, porque às vezes a gente, né, tem essa dificuldade. Felizmente o Jean ficou sozinho na turma, né? Mas mesmo assim, né, contar com aqueles que estão ali na caminhada. Eu sempre tive um pouco de ansiedade até na convivência com os irmãos. Então eu estava no propedêutico já conversando com o pessoal do terceiro de filosofia. Aí quando eu cheguei na filosofia, eu já estava conversando com o pessoal do quarto de teologia, né? Tanto que meu diretor ele falava, calma, você tem que fazer comunidade com o pessoal da filosofia. Eu falei, mas o assunto com o pessoal da teologia é mais interessante. Então, assim, é justamente para entender que eu tenho irmãos, né? E depois, esse pessoal da teologia que se ordenou, agora eu encontro com eles. Então, né, essa comunidade também, né? De estar com os irmãos. E uma outra coisa que é importante pro discernimento vocacional. Saber coisas que são importantes, né? Ter vida de oração. A direção espiritual é crucial. Você não vai conseguir... Não tem... Você não consegue, usando o time de futebol, não adianta você colocar o melhor técnico, o melhor time, não tem 100% de certeza que vai dar certo, né? Então, e sem técnico, mais ainda, você pode colocar os melhores jogadores do mundo, se não tiver técnico do lado de fora, e aí? Quem que vai colocar? Quem que vai fazer treinamento? Quem que vai fazer as jogadas, né? Então, o diretor espiritual é crucial, né? Porque ele vai enxergar de fora, às vezes, aquilo que você não consegue ver, né? E saber descansar. Esse é um ponto também crucial, porque às vezes a gente acha que o padre tem que fazer, e o que atrapalha mais é quando o padre faz muito e não consegue descansar. Porque o descanso é dom precioso também, né? Para poder você ter energia todos os dias para dar tudo. É bom quando a gente chega no final do dia cansado, porque a gente sabe, eu dei tudo que eu podia, agora eu preciso descansar, porque o dia seguinte eu tenho que estar renovado. Ô, padre, uma palavra de incentivo aqui bem breve, parafraseando uma santa, a gente conhece na filosofia como Edith Stein, né? Mas o nome dela de religiosa é Santa Benedita da Cruz, que ela vai dizer assim, jovem, presta atenção, ó, se você está com medo, vai com medo mesmo. Sabe por quê? Porque não é da boca para fora que vale a pena. Que realmente vale a pena. Porque quando a gente encontra o sentido da nossa vida
na realidade de uma criatura que quer estar com o Criador, tudo vai dar sentido. Vamos experimentar a felicidade já nesse mundo, porque estando na vocação certa, naquela que o Senhor nos chama, já é uma preparação do céu nesse mundo. Então precisamos encarar as dificuldades próprias desse mundo, mas com Cristo, não só do nosso lado, mas nos guiando no caminho. Então vale a pena sim. Por isso, se você tiver medo, vai com medo mesmo. Seja a vocação sacerdotal, seja a vocação matrimonial, a vida consagrada, leigo consagrado, a vida celibatária, não importa. Tem um lugar para você sim neste mundo, para que você desde já viva o céu neste mundo. Então vale a pena sim. Eu acho que esse é o ponto mais belo também de Deus em si, né? Ele não pensou em alguns, ele pensou em todo mundo. E quando você encaixa a sua vida na vida de Deus, eu acho que as coisas vão se completando, né? Tem as crises, mas a gente sabe que vai passar. Mesmo que eu não enxergue a luz no fim do túnel, eu sei que vai passar. Sim. Eu tô em Deus, né? A consciência fica tranquila, porque eu tô seguindo realmente firme aquele desejo. Agora também, né, vocês também têm que deixar a palavra de incentivo. Afinal de contas, aqui a gente falou numa perspectiva já de céu, né? Já de antecipar um pouco o céu na vivência sacerdotal, na vivência religiosa e tudo mais, né? Mas também deixar essa palavra também pros jovens que pensam na vida matrimônica, que estão no namoro, passando até por certos momentos de crise, que talvez eles mesmos criam por não ter diálogo, né? Mas também deixar a palavra de vocês de incentivo para que eles não desistam aí nessa caminhada, né, na vida matrimonial. A gente sempre diz, acabou falando do céu, né? Em casa a gente sempre diz, né? Chegaremos juntos ao céu. Eu te amo até o céu, né? Nós temos esse costume de se dirigir às crianças dessa forma, um ao outro dessa forma também, né? Então, é como o Jean disse, né? O céu a gente começa a construir aqui, né? Dentro da nossa vocação, quando nós estamos dentro daquilo que Deus nos chamou, não que vai ser fácil, né? Temos cruzes, temos batalhas para enfrentar, mas a certeza que se você vive aquilo da forma com que Deus te convidou a viver, né? Você já está conseguindo trilhar o seu caminho para o céu. É isso, a palavra é exatamente essa, mesma palavra que vale para as demais vocações, seja ela sacerdotal, leigo, celibatário, enfim, é não ter medo. Vai. Se a sua vocação é a vocação matrimonial, se está discernido para você, está bem discernido, vai. Casar é muito bom. Tem os desafios próprios. As renúncias que precisam ser feitas. Mas é maravilhoso, principalmente quando o casamento é a 3, né? Você, sua esposa e Deus. Aí é maravilhoso. Está pensando em casar? Primeiro ponto, coloque Deus no centro. É isso aí. E não tenha medo, não tenha medo. Vai que já deu certo. Alguns casais eu converso assim, quando estão no discernimento ainda, né? Antes do noivado, eu falo assim, ó. Primeira coisa que você precisa lembrar é, olha pra pessoa que você vai se relacionar, mas não olha para as qualidades, porque qualidade todo mundo gosta, né? Olha para os defeitos dela e se pergunta assim, será que eu vou conseguir viver a minha vida inteira sem esses defeitos? Você fala assim, eu gosto tanto desses defeitos, então é a pessoa que eu tô ouvindo. Porque assim, conviver com os defeitos é saber que a pessoa, por mais que seja, né, que tenha bastante, né, dificuldades, ela também vai querer crescer contigo. Sim. Até porque o matrimônio, como vai dizer um padre muito conhecido, o padre Julinho, ele vai dizer, né? O matrimônio é feito para você casar para fazer o outro feliz, né? Então, se entender isso, acho que as coisas também se encaixam, né? Até porque, no fundo, o próprio sacerdócio também tem esse ponto, né? Eu me ordeno para agradar a Deus, não para me agradar, né? Como vai dizer até um cardeal, né? Que fala que o sacerdócio, ele não me pertence, né? O sacerdote não se pertence, para que a gente entenda que tem alguém que é o ponto inicial disso tudo, a fonte inesgotável. E ela se dá em Jesus, né? O grande ponto também para fechar é você não achar que você é o casal top de linha, ou que você é o páreo top de linha, né? Porque você é humano, né? Então é você entender a sua vocação ali, vivendo da melhor forma, tendo Deus ali no centro, o Espírito Santo conduzindo as suas ações, e não achar que eu sou o bambambam, né? Porque vão ter muitas dificuldades e eu vou ter que estar pronto para poder... Acho que as redes sociais mostram um pouco disso, né? Se a gente tenho... fosse parar para falar de rede social, ficava também mais uma hora. Porque a gente só mostra na rede social, eu falo isso pro jovem, só se mostra na rede social aquilo que quer.
Exatamente. E não aquilo que é real, necessariamente. Então não se liga por rede social, porque vai mostrar o padre rezando no fogo, vai mostrar o padre feliz brincando com o povo, vai mostrar tal, a família viajando, Exatamente. todo mundo sorrindo, mas as crises a gente não Ninguém chega a posta mostrar. foto no trabalho, né? Ninguém posta briga com o chefe. o filho no hospital ali, não sei o que, o bispo chamando a atenção do padre que fez besteira. Essas coisas não precisa mostrar, né? Mas elas acontecem, também são reais. Né? E as redes sociais também não ajudam, às vezes, nesse momento. Elas auxiliaram muito que a gente consegue levar Jesus a lugares que talvez a gente não conseguissem antes, né? Então, saber utilizar é muito bom. Exatamente. Mas ela não mostra 100% da verdade que deveria ser colocada, né? Bom, episódio incrível, né? Muito frutuoso, né? Acredito que essa troca, essa partilha é importante para nós, né? A gente aprende um pouco mais da experiência vocacional do nosso irmão, dos nossos irmãos, né? E também contribuímos para a compreensão deles, né? Então, foi bem frutuoso. Obrigado pela presença de vocês, né? Acredito que vai alcançar a muitos jovens, né? Esse podcast, que você possa, né, ouvir com calma, né? Entender um pouco dessa experiência que nós vivemos, né, enquanto vocação. E, aproveitando, né, padre, a gente está no mês de agosto, que é o mês das vocações. Padre Eloy aqui tem um convite muito especial para você, jovem, que esse mês ainda tem atividade. Verdade. No dia 31, é uma coisa que, assim, já vinha pensando, conversando com alguns padres, e aí depois, quando eu sentei para conversar com o Padre Alain, surgiu essa ideia, né? Todo ano no seminário tem um evento chamado Lançai as Redes, que é um evento vocacional, né? Onde às vezes pode ter shows, tem às vezes partilhas, é sempre quase como se fosse uma feira vocacional, né? E aí eu falei assim, padre, mas por que a gente não consegue fazer isso? Em vez do povo se deslocar lá para Niterói, por que o Lançai as Redes não vai ao encontro do povo, né? Nos vicariatos, pelo menos, né? Aí ele, gostei da ideia, vamos ver o que a gente pode fazer. E aí, no dia 31, agora de agosto, né, o 5º domingo de agosto, a gente vai ter o Lançai as Redes aqui em Rio Bonito, né? Vamos ter um momento ali de bate-papo com o povo, começando ali por volta de 2 horas, um momento de louvor, e aí um momento de bate-papo, onde vamos ter religiosos, pessoas, né, da vocação também, leiga consagrada, né, vamos ter casais. O Padre Alain vai estar lá, então espero que vocês estejam lá também, para poder levar os meninos para ver o padrinho deles, né? Os seminaristas estarão lá também conosco, para justamente a gente poder viver esse momento de partilha sobre a vocação, incentivando os jovens também a compreender, né, a vocação. E aí depois teremos um momento de adoração para colocar sempre o Senhor no centro, né? E termina com uma missa da instituição da Colitato, né? Teremos 3 seminaristas que vão dar esse último passo no seminário, esse último passo no caminho vocacional, onde eles receberão a Colitato. O David, que fez até pastoral aqui, né? Uns anos atrás. O Eduardo, que fez lá na Praça Cruzeiro também. O ano passado, em Boa Esperança, também fez missão, né, com o Padre Mateus, e o Guilherme, que é de Tanguá. E aí, meio que assim, a gente estava conversando sobre o evento e culminou essa questão deles terem já passado por aqui, né, mais uma vez, e Tanguá aqui do lado, e aí vai ser até bom para as pessoas que conviveram estar perto deles, para poder também viver esse momento de alegria, né? Não, Dom José vai estar conosco nessa missa, vai fazer a instituição, né, do acoletato deles, dando mais esse passo vocacional. E é uma oportunidade também de mostrar, não só para Rio Bonito, mas também, né, para toda a arquidiocese, esse passo a passo que nós fazemos, né? Cada ano a gente se esforça para poder entender essa configuração e receber esse chamado de Deus. Então, fica aí o convite. Motorista, né? Ginásio Motorista Futebol Clube, a partir de 2 horas da tarde. Então, quero que vocês estejam lá, jovens. Vamos, né, encher essa cidade de padre, né? Com certeza. Estamos precisando mesmo de bastante padre, de bastante casal santo, sim, bastante religioso. No Carmelo, o Carmelo tá pedindo tempinho, mas também vamos encher. Tem outras ordens. Tem ali as oblatas e elas vão estar com a gente também, né? Fizemos o convite geral, né? Vamos ver quem estará conosco.
E é uma oportunidade, porque ao mesmo tempo que elas vão estar partilhando, terão lá as barraquinhas de cada realidade vocacional para você conhecer, né? E às vezes chamar, né, ver ali o coração aquecendo por aquela vocação, né, e poder dar o seu sim, né? Imperdível. Imperdível. Amém. Então, para finalizar os agradecimentos, quero entregar uma lembrança a vocês por ter participado, que vem da loja, né, da Divina Misericórdia, aqui perto da nossa paróquia, da nossa matriz histórica, e agradecer eles também, né, por ter nos fornecido, né, essa lembrança, né, em nome da Gisele e da Flávia, que apoiaram, né, esse podcast de hoje. Então, somos gratos pela loja Divina Misericórdia, que patrocinou, né, que esteve conosco nesse Pode Missão. Vou entregar aqui a lembrancinha para vocês, ó, um para cada um. Isso. Tchellen. Obrigada. A gente abre Obrigada. depois? A gente abre depois. Depois a gente abre. Padre Eloy. Então, Muito obrigado. muito Obrigada. obrigado pela presença de vocês, né? Que o bom Deus possa continuar abençoando, né, a vida de vocês, da sua família. Amém. Que Deus também possa continuar nos dando força, né, Padre, Isso nessa aí. caminhada vocacional. Exato. E você que nos acompanhou, que vai nos acompanhar, né, fique com Deus. Obrigado por essa oportunidade, né? Espero que a gente possa ter ajudado a vocês também a conhecer um pouco mais das vocações, sobretudo a sacerdotal e a vida matrimonial. Então, lembre-se, tá com medo? Vai com medo Vai com mesmo. medo mesmo. Então, Padre, encerra com a bênção para o povo de Deus que irá nos acompanhar ou que nos acompanhou. Então, agradecendo o convite também, né? E agradecendo a presença de vocês, né? Vocês dois que vieram dar esse... Não dois, né? Vocês né? Vocês que vieram dar também a sua partilha vocacional, engrandecer esse momento desse podcast e pedir que Deus possa também estar no centro aqui de nós, sempre nos formando e nos levando a esse caminho de santidade, né? Para que... Eu estava hoje falando até do evangelho de hoje na homilia, que fala do receber uma moeda de prata, porque todo mundo, mesmo os últimos a serem chamados, eles receberão a mesma recompensa, que é o céu, né? Então, ir para o céu não é disputa, né? Todos nós iremos. Então, que nós estejamos também dispostos, né, a receber, trabalhando na vinha, receber essa moeda de prata que o Senhor deseja para nós, né? Então, vamos pedir a bênção de Deus, que Ele possa vir tocando o nosso coração, transformando cada vez mais o nosso caminho de santidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bernardo, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.